Olá, bom dia. Desculpem que o tempo está frio, a minha garganta está um pouquinho afetada. Às 6 horas da manhã, nós estamos gravando o nosso vídeo de hoje para o canal Guia dos Perplexos, em sequência ao vídeo anterior, onde nós mostrávamos os mapas que davam a vocês a entender que a Rússia e os Estados Unidos passaram a ser antípodas. Ou seja, criou-se uma ilusão, uma ficção, criou-se, eu vou dizer detalhadamente quem criou, uma ilusão de que os Estados Unidos era o império do bem e a União Soviética era o império do mal. Mas nós mostramos também que, na verdade, tudo isso é uma mentira, porque foram dos Estados Unidos que saíram os banqueiros russos, os banqueiros judeus, que na Suécia financiaram a Revolução Comunista na Rússia, criando a União Soviética. Então, tudo isto é fácil de ser provado, e nós vamos fazer isto aqui. Não há essa oposição entre capitalismo e comunismo, não há essa oposição entre Estados Unidos e Rússia. A União Soviética foi criada pelos Estados Unidos, assim como os terroristas, como Brzezinski, que fez, né? Então, na verdade, fizeram um complô, um plano que o mundo tem como se fosse verdadeiro. E como eu disse, um mundo complicado, porque a história que vocês conhecem é quase que totalmente falsa. Então, vamos agora pedir a vocês um pouquinho de paciência para agradecer aos nossos colaboradores, principalmente, primeiro de que tudo, aos meus 8 magos que me sustentam, segundo, aos novos magos que estão nos colégios magos caldeus, né? E terceiro, aqueles que estão fazendo o seu donativo, se inscrevendo. Nosso canal o número de inscritos está crescendo muito. Deem o seu Havit, como diz meu amigo e inimigo Renato Santos, né? Aqui é judeu semita, está lutando que ele não sabe o que é, porque os cázaros não são semitas, né? Se dizem judeus, mas não são semitas, e Renato Santos está lutando por eles, mas diz a verdade no seu canal. Aí tem a minha amizade, porque aqui é o canal da verdade, mas ele mal sabe, quando ele defende o Estado sionista de Israel, quando ele torce para que Israel ganhe tudo no mundo, ele está obedecendo, desculpem, ele está obedecendo à ideia de uma raça que nós vamos mostrar aqui a vocês, que juntem todos os vícios e defeitos do mundo em um homem. Tudo que não presta. Façam isso. Vamos imaginar um ser humano com todos os defeitos, perversidades, capacidade de cometer crimes, assassinatos e conseguir o que quer pelos meios os mais podres e nojentos possíveis, e você terá um cássaro. Essa tribo era bárbara, como se vê em Conan, no filme Conan o Bárbaro, e ela saiu de uma região da Rússia. Geralmente omite-se, a história esconde isto, porque eles dominam. E então, de onde é que eles saíram? Eles saíram do Cáucaso. Aqui nós temos o mapa da Rússia, ó, essa grande região amarela aqui, tudo isso aqui é a Rússia. Aqui nós temos a Finlândia, aqui nós temos a Lituânia, aqui nós temos o Cáucaso. Pois bem, aqui no Cáucaso nós temos o Mar Cáspio, tá vendo, ó? Cáucaso. Aqui no Cáucaso tem várias cidades, né? E uma delas está aqui bem pequenininha, Kurs, que na verdade era Casária. Tá aqui, ó, tá vendo? Então, ficava pertinho do Mar Cáspio, tá aqui o Mar Cáspio, né? Então, está aqui escrito Kurs. Kurs era Casária. Os cázaros vieram daqui, portanto. Então, da longínqua Rússia,
eles desceram, mas a pior espécie de gente que você possa imaginar. Uma tribo bárbara, mas foram convertidos ao judaísmo, porque a história é muito simples. O chefe deles teve um sonho, e depois de convertido, e nesse sonho o Deus dele dizia que, na verdade, o que os judeus contaram a ele sobre Abraão tinha se convertido ao judaísmo. Sabia da história da Bíblia. E aí aquela história de Abraão, na verdade, era ele. É que os judeus se enganaram. Mas ele e os descendentes dele é que eram os verdadeiros Abraões. Isso o Deus dele disse a ele em um sonho. Não vou aqui ao detalhe do nome do peste, mas é isso aí. Então ele o que é que faz? Ele sai da casária, desce com toda a tribo, ele desce com toda a tribo e vai até, sai da Rússia e vai até a Alemanha, está aqui em verde, né? Então a Rússia está aqui e ele vai até a Alemanha, está aqui em verde. E depois da Alemanha para a França. Então eles ocupam a Alemanha e a França, mas principalmente a Alemanha. Então, saindo da casária, perto do Cáucaso, né? Então eles descem e infiltram-se aqui na Alemanha, no ano 800, no Império Carolíngio. Carlos Magno queria abraçar todos os povos, tornar todo mundo cristão. Eles aproveitam isso e saem e vão para a Europa, e aí vão terminar mais tarde, né, dominando praticamente, saindo daqui da Rússia, eles vão dominar praticamente todo o Império Alemão, que está aqui, ó, nessa cor. Você vê, o russo está aqui, o alemão está aqui, o francês está aqui. Eles dominam todos esses dois estados. Tendo saído lá do Cáucaso, desmarquei sem querer, mas acho que agora não vou encontrar. Então, mas não importa. Então, vamos deixar para lá. Eu tirei o marcador. A empolgação e o tempo não me permitem. Então, Kurs, na verdade, é a casária. E aí, perto do Mar Cáspio, eles descem e se infiltram no ano 800, no que hoje é a Alemanha e a França. Mas fazem a sua sede primariamente na Alemanha. Depois vão dominar o mundo todo. Então, 800 são muito bem recebidos no Sacro Império Romano Germânico por Carlos Magno, porque Carlos Magno queria que todo mundo vivesse no seu império bem. Embora eles sejam judeus convertidos, a religião deles era uma merda, porque eram idólatras, né, e achavam que matar era a coisa mais fácil do mundo, mais comum do mundo, ainda hoje pensam assim. E aí, quando eles chegam na França, na Alemanha e na França, eles chegam no ano 800 e vão se desenvolvendo até chegarem ao momento em que Napoleão, então já em 1810, então de 800 a 1810 eles vão se desenvolvendo, vão tomando suas posições. E assim como o imperador Carlos Magno, do Sacro Império Romano Germânico, que englobava a França e a Alemanha, esses dois países eles vão tomar, e aí, da mesma maneira como Carlos Magno os abraçou, achando que eles se converteriam ao cristianismo, porque do judaísmo para o cristianismo as diferenças, minha gente, são pouquíssimas. Hoje já temos uma estatística que diz que o número de judeus messiânicos em Jerusalém é maior do que o número dos judeus ortodoxos. Então, essa era a esperança de Carlos Magno. E aí eles encontram na França outro homem que tinha a mesma ideia, Napoleão Bonaparte, agora já em 1810. Então, do ano 800, do Império Carolíngio, passamos para a França Napoleônica de 1810. Aqui vou mostrar com mais detalhe Napoleão Bonaparte. E Napoleão tem a mesma ideia e a mesma esperança de Carlos Magno, de fazer com que os judeus se convertam ao cristianismo. Ele era maçom e cristão, mas era um bom cristão. Embora tenha sido, dizem que a maior
quantidade de sangue que foi derramada no mundo foram nas guerras napoleônicas. Mas ele e Carlos Magno são muito semelhantes. A ideia é tornar todo mundo cristão, pela força, se preciso for. Mas os cázaros eram dóceis. Então, o que é que ele faz? Napoleão constrói a grande sinagoga da França para homenagear os judeus e, assim, atrair a simpatia deles, mas a intenção dele não era fomentar o judaísmo. Ele faz isso para enganar os judeus e fazer com que os judeus achem que ele é bonzinho. Mas, na verdade, o que ele queria era assimilar os judeus, ou seja, torná-los cristãos. A mesma ideia de Carlos Magno. E aí, mas acontece que Napoleão não tinha um domínio completo sobre a situação, porque a essa altura os cázaros já dominavam tudo. Daqui a pouco nós vamos mostrar isso. Então, eles fingem, aceitam as benesses de Napoleão, tudo que Napoleão faz que é bom para eles, eles aceitam. Então, tomam conta da grande sinagoga fundada por Napoleão, a maior sinagoga e a mais bela, né, do mundo naquela época. Napoleão dá de presente, constrói de presente a eles, e eles estão, ó, maravilhas. E faz leis especiais para eles, dando a eles direitos, como mais tarde os Estados Unidos fará com os fundadores. São sempre oportunistas. Eles sempre encontram uma brecha. E essa brecha maior vai ser o seguinte. Quando eles chegam na Europa, né, no Império Sacro Império Romano Germânico, no ano 800. Já encontram, né, o bicho da goiaba, ou seja, a ideia a história, né, que os rabinos judeus contam a ele, que o templo de Jerusalém tinha sido tomado por Esdras e que o plano do templo era dividir o mundo em 3 classes: a classe sacerdotal, a classe dos homens ilustres e a classe dos comerciantes e lavradores. Dividir o mundo assim. A mesma ideia de Esdras vai ser partilhada pelos cázaros. Então, o templo passa a ser para eles um símbolo, né, do que eles pretendem fazer, porque eles se adequam, junta-se a fome com a vontade de comer. Tudo foi favorável. Vamos ver agora como é que os judeus contam essa história? Vamos ver. Então, aqui está o livro de Isaac Zexon, mais uma vez, História dos Judeus. Absolutamente impossível de vocês duvidarem. Eu vou ler a vocês. Ano 800, eles chegam no Império Carolíngio. No ano de 1810, são acolhidos na França por Napoleão Bonaparte, mas eles têm o olho na Alemanha, porque os alemães são beligerantes. Então, se adaptam perfeitamente a eles. E aqui nós vamos ver como é que eles chegam na Europa. Então, descrito pelo judeu Isaac Zexon, no livro História dos Judeus, vamos ver a chegada deles triunfal na Europa, já depois das guerras napoleônicas. Então, aqui está: imigração asquenazita. Imigração quer dizer entrada. Mas aqui eles já colocam muito à frente, em 1848. Eles passaram por cima de alguma coisa, porque no ano 430 a.C., Esdras faz essa belíssima ideia de dividir o mundo em 3 classes, né? A elite do poder, que são os sacerdotes, que morariam no templo, no Santo dos Santos, os homens, que ficariam aqui perto deles, né, fora do Sanctum, mas perto deles a maçonaria, principalmente, e aqui comerciantes e lavradores, né? Então eles aceitam isso maravilhosamente e vão fazer isso, né? E no átrio do templo, o templo tem um átrio, fora do átrio do templo, que não está aqui, mas nós temos então o resto do mundo, os pagãos, o lixo, nós. Então eles adotam essa ideia, e aí vamos então parar um pouquinho. Aqui nós já estamos em 1848. 1810 é quando eles fazem a festa. Por quê? Porque acontece que
O caos que aconteceu na Revolução Francesa, produzido por eles, permite a eles o grande sonho deles: tomarem o lugar dos abrâmidas. Ou seja, até então judeu era semita. Judeu era uma palavra para designar os descendentes de Abraão, portanto, de sangue abrâmico, semitas. E acontece que na Revolução Francesa, feita na França, fomentada por eles dão um grande golpe nos Estados Gerais de Tours. Eles fazem com que a Assembleia Legislativa vote uma lei que torna os cázaros judeus, ou seja, de convertidos ao judaísmo, de prosélitos do judaísmo, eles se tornam judeus nacionais. Esse é o grande golpe, minha gente, que pouca gente sabe, mas o rabino Davidson, Israel Davidson Weiss, denunciou isso há pouco tempo, há mais ou menos 3 anos, porque eu não sabia disso e achava que todo judeu é mau. Ora, entre os semitas, um judeu mau é uma exceção. Então, Esdras é uma exceção entre os semitas. Né? O natural seria um Moisés, um Jesus Cristo, seria um judeu religioso que até podia fazer o que nós hoje achamos que foi mal, mas para ele estava achando que estava fazendo a vontade de Deus. Os cázaros eram o contrário. Entre os cázaros, um judeu bom é uma exceção. Vou repetir, né? Entre os judeus semitas, nós temos o Esdras e as pessoas que ele aliciou. Mas entre os semitas, um judeu mau é uma exceção. Infelizmente, quando acontece, tem uma inteligência fantástica, porque o judeu é de fato uma raça privilegiada, está aí a Einstein para provar. Aliás, a Einstein era Askenaz. E renegou a sua raça. Renegou, porque achou que eles eram maus demais. Isso nós vamos ver detalhadamente. Então, quando eles encontram esse plano de Esdras, eles vão procurar os judeus maus, que são pouquíssimos, porque eu disse, o judeu semita mau é uma exceção, enquanto que o judeu cázaro bom é uma exceção. Então, os judeus cázaros bons vão renegar o judaísmo cázaro, que vai se chamar Kahal. Esdras vai chamar a Kahal, aqui, essa divisão do mundo, e eles vão transformar em sionismo. Mas para isso é necessário compreender a grande revolução que foi feita à sombra de Napoleão. Napoleão, como eu disse a vocês, queria que acontecesse a assimilação dos judeus e eles se tornassem cristãos, como Carlos Magno quis. Carlos Magno deu vantagens a eles, eles deitaram na sopa. Napoleão deu vantagens a eles deitaram na sopa. Mas fizeram a grande obra de devastação que perdura até hoje, e de lá para cá eles continuam. Então, qual foi essa grande obra? Os maçons acham que foi a coisa mais maravilhosa do mundo. Está aqui, num quadro de Eugène Delacroix, né? Então, em vez de Javé, elegeram Mitra. Olha a sacanagem deles, né? Os judeus semitas adoravam Javé. Eles colocam no lugar de Javé Mitra. Aqui, então, nós temos a liberdade conduzindo o povo. Quadro de Eugène Delacroix. O pintor está aqui, ele se autorretratou. Ó. O maior banho de sangue da França. Mas as guerras napoleônicas, todas elas, criaram uma quantidade de mortes absurda. O pintor Eugène Delacroix se retratou aqui de espingarda na mão, uma criança aqui com revólver na mão, uma criança. Vocês veem a noção deles, com a arma na mão, pisando sobre os cadáveres que morreram para passar por cima, para poder conquistar Paris. Isso é considerado pela maçonaria a maior obra maçônica jamais feita. Vocês imaginem o que é a cabeça de um maçom. Uma minhoca. Não tem pé nem cabeça. Pois bem, acontece que isso aqui passa a se tornar a religião dos maçons. Os maçons não adoram o Gadu, o grande arquiteto do universo, é mentira. Isso é para quem entra. Né? Não tem lá o Jabulon, depois, que seria a segunda divindade que eles adorariam, que já seria a junção de Javé, Baal e Osíris, que era chamado também Om, Já de Javé, Bu de Baal e On de Osíris, Jabulon. Então eles passam de Javé para o Gadu, e do Gadu para Jabulon, e de Jabulon eles passam para Mitra, porque era o deus da guerra.
fica tudo absolutamente linear e com todo sentido. Então, agora vocês vejam, não existe hoje na França uma única loja francesa que não ostente essa vitória, que é o busto de uma personagem chamada Marianne Maçonique, que não passa de ser aquela estátua, adaptação daquela imagem de Mitra. Então, quando você vai numa loja francesa, você vai encontrar esse busto obrigatoriamente. Com o nome de Marianne Maçonique, é aquele mesmo personagem, é Mitra, tá? Então é o busto de Mitra. Olha o Barreto Jacobino aqui, e vou mostrar na Revolução para vocês verem o Barreto Jacobino. Característico, porque foram eles que fundaram o Partido Jacobino. Então, hoje, na França, toda loja tem que ter esse busto, que é Mitra. E aí, por que Mitra? Porque eles sobem ao poder, construindo o templo, dando ao povo a falsa ideia de que vão lutar pela liberdade, igualdade e fraternidade. Na verdade, fraternidade só entre eles, né? Liberdade é um teste que eles vão fazer com a Rússia e a China. Igualdade entre a Rússia e a China, e liberdade com os Estados Unidos. Um teste simplesmente para saber com qual dessas duas instituições ou tendências humanas eles podem conquistar o mundo e dominá-lo. Então, vou mostrar de novo para vocês verem o detalhe. O Barreto Jacobino, onde ele estiver, o diabo está ali. Então, vamos ver aqui de novo. O quadro, né, de Eugène Delacroix, considerado a obra-prima, né, do trabalho maçônico, né, que é a liberdade guiando o povo. Então, vocês vejam aqui nitidamente o Barreto, ó, tá vendo? Na cabeça. Vejam no nosso dinheiro, vocês vão ver a cabeça uma cabeça com o Barreto. Qualquer moeda, só tem a de R$1, qualquer nota do Brasil tem esse Barreto na cabeça. Então, eles estão aqui. Eles tomaram conta do Brasil. E nós não sabemos disso. O brasileiro ignorante não sabe disso. E aí a maçonaria sabe disso, mas somente os chefes. E aí obrigam a cada loja a exibir triunfalmente a estátua de Mitra. Ou seja, o símbolo da vitória, que seria dividir a humanidade, como está aqui no Templo de Jerusalém, em outra função. Ó. Aqui tem o pátio dos gentios, que somos nós, depois o pátio dos comerciantes, onde eles vendiam os bois que Jesus Cristo expulsou daqui, depois o pátio dos homens, que são aqueles que lambem as botas deles, nesse caso, os maçons principalmente, mas várias sociedades secretas, e dentro do edifício central, então, os sacerdotes, a casta sacerdotal, que são eles. Então, esse é o esquema deles, e vai ser descrito aqui. Eu vou ler para vocês, eu vou ler aqui, de Isaac Jackson, como é que foi, mas já bem à frente. Os judeus escondem de onde eles vieram e escondem como foi que eles fizeram. Mas vamos lá, está aqui. A imigração askenazita. Está aqui, ó. Não sou eu, vou apenas ler, ó. Imigração askenazita. Mas isso eles estão contando a coisa muito depois, em 1848. 1848. A vitória deles foi em 1810. Vitória total. Mas eles vêm ganhando uma coisa após a outra. Deixa eu ler. Já naquela época, em 1840 mais ou menos, então havia cessado a imigração sefaradita. A importância dos judeus semitas caiu. Eles venceram. Então eram dois partidos. Os Ashkenaz, que foram o nome que os cázaros tomaram, para esconder o nome Cázaro, da Casária, do lugar onde eles vieram, e chamaram Askenaz. E passaram a chamar o judeu semita de sefaradita. Então eles venceram os sefaraditas. Os sefaraditas passaram a não ter importância nenhuma. Só ficou dos sefaraditas a ideia do canário do Esdras, que era dividir a humanidade em castas. Chegavam judeus askenazes, predominantemente alemães. Após a abortada Revolução de 1848, que era justamente para tomar a Alemanha, iniciada a imigração maciça,
destacando-se entre o recém-vindo líder dos judeus austríacos, Augusto Bondy, aqui aparece o nome do primeiro deles, o primeiro líder askenaz da Áustria. Lembrem-se que alguém, o Bigodinho, né, o primeiro país que ele invadiu foi a Áustria, né, quando a Alemanha decidiu tomar conta do mundo. Então, o chefe dos judeus austríacos, Augusto Bondy, vai dizer por que então o Bigodinho vai invadir a Áustria, porque ele sabe que lá é o ninho das cobras. Então, grande espírito liberal que quer libertar o mundo, Christus, que imediatamente se engajou com entusiasmo na campanha pela emancipação dos povos. Tal era a sua decisão quando, em 1855, o líder abolicionista John Brown pegou em armas contra o governo sulista do câncer, e vai por aí. Então, Jacob Benjamin e Theodore Weiner se alistaram em suas fileiras, e aí começam a lutar já nos Estados Unidos para conquistar os Estados Unidos. Durante a Guerra de Secessão, aderiram à corrente nortista, anti-escravagista, claro, a ideia era libertar, para cair no domínio deles. Além do grupo chefiado por Bondy, que é o primeiro nome na Áustria, então já temos aqui numerosos outros judeus askenaz, sendo os de maior destaque Michael Helprin e os rabinos Elhorn, Feisenthal, Adler, conhecidíssimo, e Solde. Mas também houve judeus anti-abolicionistas como Rabino Morris Ravel, ou seja, semitas, que afirmou do púlpito a escravidão constar na Bíblia, esses seguiam a Bíblia, e eles seguem o Talmud. Foi, porém, repudiado por seus paroquianos, quer dizer, então, os sefaraditas não tinham chance, eles eram espertos, perversos e assassinos. Mais de 6.000 judeus lutaram no exército da União Áustrio-Alemã. Começava a luta pelo domínio do mundo? Não. Já tinha começado lá na Revolução Francesa. Lembra, 1810 é a data base, né, da grande conquista do mundo por eles. Aqui nós já estamos em 1848, já com a conquista, eles dizem claramente, né, acabou-se a influência dos Ashkenazes, que somente o símbolo do templo, que é a divisão da sociedade em castas, e assim o rabino-chefe alemão foi introduzido na América com um ritual reformista, como Esdras fez as reformas de Esdras. Agora, Isaac Mayer Wise, esse nome é comum demais, em francês, em inglês é sábio. Os Mayer vão ser o nome dos Rothschild, né? Vão ser também, por coincidência, a mesma família, né? Mayer, Bauer, Moses Mayer, o nome do chefe na época aqui da família é Isaac Mayer Wise, mas vai se tornar Moses Mayer Bauer. É sempre com o nome de Mayer e Bauer. Eles vão começar aqui em 1848. Ainda os judeus alemães, entenda-se Ashkenaz, se deve à criação das primeiras sociedades de solidariedade, filantropia e educação. As maçonarias judaicas. A principal foi e continua a ser até hoje a Benai Berit, os filhos da aliança, um juramento pelo qual eles se comprometem a jamais traírem uns aos outros e pela causa darem a vida, fundada em Nova York em 1843. Aqui eles então fundam a instituição econômica que vai dar origem a toda vamos dizer assim, a hegemonia e a proteção econômica dos judeus pelo mundo. Pois não tem judeu pobre? Tem, o Sefarad é pobre. Agora, o Ashkenaz, você não encontra um Ashkenaz pobre. Não encontra mesmo. Então, a primeira, a Benai Berit, fundada no estrangeiro, foi a de Berlim, Alemanha, em 1882. Os Bauer estavam em Frankfurt. E o Isaac Mayer Wise, então, Moses Mayer, que vai ser o Rothschild, está em Frankfurt. E Isaac Mayer está em Berlim. Os dois estão perto e são da mesma família.
Até hoje existe no mundo inteiro, inclusive no Rio e em São Paulo. Deve-se a Benay Berit e a fundação da Liga contra a Difamação. Começa-se a perceber, os cristãos começam a perceber o plano. E quando começam a perceber o plano de dominação, eles criam a Liga de Difamação Antijudaica. Desgraçados, né? Terminaram fazendo com que nós odiássemos os judeus sefaraditas, porque os judeus sefaraditas não tinham coragem de dizer que não eram eles. Os responsáveis pela desgraça do mundo não eram eles. Aqui está claramente. Então eram os Bauer, Mayer, né, que eram Ashkenaz, quem tinham, através da Revolução Francesa, conquistado a Europa, a Alemanha e a França, e através daí expandiram-se até a América do Sul. As repúblicas, todas elas são deles. Em 1875, a população judaica, entende-se Ashkenaz, norte-americana, era composta aproximadamente de 250 mil judeus. Muitos deles solidariamente estabelecidos, solidamente. Eram, sobretudo, judeus vindos da Alemanha, da Áustria e da Boêmia, que fazia parte os Adlers, os Arthur, os Strauss, Strauss até hoje, né? E então eles vão aí se espalhar pelo mundo e vão fazer a maior porcaria que nós temos, que é a que nós estamos vendo aí, a guerra russo-ucraniana, né? E olha só, Nova York ostenta com orgulho a estátua de Mitra, o deus dos Ashkenaz. Substituíram o ídolo que eles adoravam, né, por Mitra, mas enganaram a maçonaria com o tal do grande arquiteto do universo, que depois passou Jabulon e depois agora finalmente Mitra. Ficaram aí, está no nosso dinheiro. Pegam a nota de qualquer valor, 2, 5, 10 reais, 100 reais, 200, vocês vão encontrar a cara de Mitra. Aqui substituíram o barrete jacobino pela luz solar, ou seja, o que era característico de Cristo, então é coroado, Mitra é coroado, e o facho de luz faz com que eles sejam chamados os Illuminati da Baviera, que são criados por ele para fazer a Revolução Francesa. Então a luz se refere aos Illuminati, o brilho solar, a coroa radiante é para substituir Jesus, que é o verdadeiro sol do sistema, e aqui o livro na mão, o livro da lei, é o Rabinato, ou seja, o Talmud e a Mishnah. Então, seria um símbolo que os idiotas dos americanos, mandei uma amiga minha, aluna minha, procurar saber qual americano, entrevistando 10, sabia o que era essa estátua e dissesse o significado dela. Não houve um que soubesse, eu sei. Então vejam sua nota, eles já estão no Brasil e dominaram. Então já vimos, né, como foi que eles começaram a se solidarizar financeiramente através da descrição do que eu li aqui, né, em Isaac Isaacson, indiscutivelmente, criando a Benay Berit, que é um banco só para judeus. Quando o judeu Ashkenaz tem uma queda, então eles socorrem com juros zero da Benay Berit, que é um banco, e ao mesmo tempo eles criam a Aliança Internacional Antidifamação, porque os cristãos começam a perceber. Mas vocês vão ver o seguinte, olha, a característica de um judeu semita, olha a pele como é que é. Aqui nós temos, acho que é Ernest Caim, mas olha só, olha o tipo do judeu semita. Agora eu vou mostrar para vocês o tipo do judeu Ashkenaz. Rosadinho, pele branca que nem... Eles vão fundar, então, a dinastia Rothschild, ou seja, o clã diabólico que governa o mundo e é responsável por toda a miséria que nós temos passado. Já mostrei isso antes. O principal responsável pela divulgação dessa ideia hoje, em 1905, foi o professor Daniel Sérgio Nilos. Hoje é M.S. King, que retrata eles assim. A figura é essa, não é aquela beleza da Estátua da Liberdade, não, tá? Esta devia ser estátua erguida a eles. Por quê?
Um ciclope é o grande olho, o olho que tudo vê, e o mundo na palma da mão que está sangrando, ó, escorrendo o sangue dos inocentes. E aqui está o rei dos Askenaz, que é o rei do mundo, hoje. Tá vendo? Ó? Olha a pele dele, quase você não vê a sobrancelha. Por quê? Porque é alemão, ele é cázaro. Então, o cázaro é tipicamente parecido com o alemão. Aqui ele diz que a nova ordem mundial mostra sua cara. Então ele é o presidente do mundo, ele é o rei do mundo. É ele quem faz tudo. Totalmente diferente. O tipo dele não coincide com o Silvio Santos, não coincide com aqueles personagens que nós mostramos, com o ator Tony Ramos. Não tem sobrancelha, não vê sobrancelha. Branco, rosado, tipicamente cázaro, caucasiano, que é mais parecido com o alemão. Então é esse homem hoje que governa o mundo. É ele o responsável pelo que está acontecendo, embora a gente vai detalhar isso um pouco mais, dentro daquilo que o canal, a plataforma permita, porque se eu disser toda a verdade, esse vídeo será censurado. Mas está aqui, vocês estão vendo a cara do anticristo. Então Esdras foi o primeiro, ele é o atual. De 430 a.C., Esdras, até hoje, nós temos uma sucessão ininterrupta de anticristos na Carral, e hoje o chefe da Carral é ele. Está aqui a cara dele. Não tem sobrancelha. Por quê? Porque ele é caucasiano. Ele não é sefaradita. Ele não é moreno, que é o tipo, como o Tony Ramos, como o Silvio Santos, tipicamente semita. E os semitas depois maus vão se juntar a eles. Por quê? Porque eu disse, há semitas maus. E há Askenaz bom. Os Askenaz bons são exceção. E os semitas maus são exceção. E aí, mas acontece que vai haver a fusão dos Askenaz maus com os semitas maus e dos Askenaz bons com os semitas bons. E é esse o espetáculo ao qual nós estamos assistindo. É exatamente essas duas associações, essas duas alas estão brigando. Só vou dizer isso aqui. As duas alas estão brigando. A guerra russo-ucraniana é apenas o reflexo da briga dessas duas alas. Decidiram brigar. Os sefaraditas ou semitas decidiram expulsar do seu meio os Askenaz. Tenho provas disso, documentais. E aí, aquilo que eles engoliram na Revolução Francesa, mas não passou, o sapo não passou na garganta, agora eles decidiram fazer. Então, vocês estão sabendo nada a respeito da guerra que está destruindo o mundo, mas é assim, como diz lá o governo russo, é melhor morrer do que ser escravo do Império Cázaro. Putin sabe de tudo. Então, chega, me empolguei. Aos 37, 38 minutos, não devia precisar 35, vamos encerrar esse vídeo, né? Não sei que título daremos a eles, mas a verdade. Essa é a verdade, que se esconde do mundo, mas que vocês viram que uma parte do livro de Isaac Jackson mostra que eles começaram a se organizar em 1875, fundando a Baiberite, que é a união dos judeus irmãos, que se auxiliam mutuamente, econômica e financeiramente, para que nenhum deles passe necessidade, para poderem cumprir o plano de dominação mundial. E agora a guerra é essa. Os sefaraditas, que são herdeiros do mundo segundo a Bíblia, filhos de Abraão, estão reclamando aquilo que é deles. E estão querendo expulsar do trono, né, o filho de Satanás, que é quem está sentado no trono e que ali está alertando a rainha da Inglaterra que se a Ucrânia cair, cai a ordem fundada por eles. Desaba tudo. Não sabemos se vai desabar ou não. Quem será o vitorioso? Não sei. Agora, no lugar da Estátua da Liberdade, minha gente, aquela coisa linda, eu vou findar assim. Então, aqueles que fizeram a Benai Berite e que fizeram a aliança anti-difamação, que hoje é chamado antissemitismo, deveria ser essa estátua e não como os trouxas, né, acham que é o símbolo dos Estados Unidos, o símbolo da liberdade, né? Então, essa maravilha que está aqui deveria ser isto aqui.
esta seria a verdadeira imagem dele, segundo o historiador investigativo M.S. King. Então, olha que diferença, né? Tudo é simbólico aqui. Ele no mito não existe. Essa figura também não existe. Mas para simbolizar os cázaros, essa seria a perfeita imagem do espírito cázaro, ou Ashkenaz. Pronto, dissemos tudo. Então, obrigado. Se não deram o seu like, deem agora o dedinho. Inscrevam-se. Estamos já com 710 inscritos, então crescemos bastante. E até a próxima.